Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Passado esse período que a gente fez a avaliação, né? Estamos retornando com nossas aulas gravadas, tá? Não esquecendo, pessoal, que vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos continuar com as aulas gravadas, tá? E aí, quando estiver próximo da avaliação de vocês, né? Próximo da provinha, a gente vai fazer as nossas aulas ao vivo, tá? A gente vai poder se ver, matar a saudade, conversar um pouco e, claro, tirar as dúvidas em relação à avaliação de vocês, tá bom? Não se preocupem que vai haver também um comunicado referente a isso, tá? Essas aulas, quando elas vão acontecer, como elas vão acontecer também, tá? Não se preocupem, tá bom? Vai estar tudo certo, tá? Nós esperamos realmente que vocês estejam todos bem, né? Em casa. Tá difícil ficar em casa? Sim. Saudade de ir pra classe, conversar com vocês? Muita, mas nesse momento nós realmente precisamos ficar em casa, ter mais um pouquinho de paciência e uma grande quantidade, mas eu digo grande mesmo, tá, gente? De esforço de vocês para manter o foco nos estudos de vocês, que é muito importante nesse momento, mais do que nunca, tá bom? Então a gente vai iniciar, a gente vai, na verdade, dar uma continuidade do assunto que nós paramos ele para fazer a avaliação, tivemos esse período para a gente dar uma respirada, né? Dar uma descansada para reorganizar o calendário de vocês, né? E aí a gente parou aqui na página de história, tá, pessoal? 85 do livro de vocês. Antes da gente começar, eu queria contar uma historinha para vocês bem rápido. Pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido, outros não, tá bom? É o seguinte, toda história, ela tem uma moral no final. O que é moral? Um ensinamento, algo que ela quer transmitir com aquilo ali, tá bom? E a história é o seguinte, tinha um penhasco muito alto, né? E aí tinha uma pessoa, né? Um homem que ele queria escalar esse penhasco. Para ele chegar lá no final, onde ninguém havia chegado, ele precisava traçar algumas metas de como ele deveria subir, como, né, ele ia ser essa subida, o que ele precisava levar, né, quais são os cuidados que ele deveria ter para chegar naquele penhasco. Então ele passou, gente, um ano estudando a montanha. Ele ia lá onde ela estava, né, o penhasco, observava a direção dos ventos, né? Como os ventos se comportavam no inverno, no verão, a temperatura, né? A questão do ar, porque quanto mais alto, menos ar nós temos para respirar, né? E tudo isso ele precisou estudar durante um ano. Depois de um ano ele indo quase todos os dias observar, estudar, fazer anotações mesmo, se empenhar de verdade, ele finalmente fez a primeira tentativa dele, tá? E o que aconteceu na primeira tentativa? Desculpa, gente. Será que ele conseguiu já de primeira subir aquele lugar que ninguém havia subido? E detalhe, todo alpinista, ele usa uns equipamentos, né, que ele vai prendendo, onde ele passa ele vai prendendo, para que quando ele caia, a corda ali possa segurar ele. Ele ia fazer isso, além de ninguém ter conseguido subir aquela montanha, ele iria fazer sem equipamento nenhum, usando somente as mãos, né? E o cal que eles passam nas mãos para ter aderência quando vai pegando, né? Nas rachaduras da parede. Fazendo isso, né? Na primeira tentativa, tinha muita gente, televisão, pessoas curiosas, querendo ver se ele ia conseguir subir. E aí ele começou a subir bem cedo, né? E ele não conseguiu. Infelizmente, bem antes do que ele esperava, a montanha ela tinha uma entrada muito funda, né? Ele não conseguiu ir mais à frente. Por que ele achou que ele não conseguiu? Porque ele disse que ele não se concentrou o suficiente. Porque tinha muitas pessoas ali gravando, tirando foto, tirando a atenção dele, né? Soltando fogos, ele não conseguiu se concentrar. Da segunda vez que ele foi tentar, quase 6 meses depois, ele não avisou ninguém, a televisão nenhuma,
ele levou simplesmente a companheira dele na época, né, a namorada, para que ela pudesse filmar o horário que ele estava começando a subir. E ele tinha uma câmerazinha aqui no capacete, né, que ele conseguiu filmar toda a subida dele. Aí sim, sem expectativa, sem plateia, altamente concentrado, ele conseguiu. Então ele fez um feito, né? E ele conseguiu subir. Tanto ele conseguiu atingir o objetivo, né, que ele tinha, como ele conseguiu também crescer e se elevar-se mais. Porque a partir do momento que nós temos uma concentração daquilo que a gente está fazendo, né, sem ter tanta plateia, a gente consegue muito mais, tá? Então, nesse terceiro bimestre que a gente vai iniciar, tenho mais objetivo, mais concentração no que vocês estão fazendo, vocês vão se sair bem, tá bom? E a gente vai, né, dando continuidade ao nosso assunto. A gente vai encerrar com o assunto dos indígenas, tá, pessoal? Aqui no livro de história de vocês, hoje, agora, da seguinte maneira. Na página 85, tá falando, continuando a falar sobre eles, falar sobre as heranças indígenas, né? Como a gente sabe, a gente herdou muitas coisas dos índios, né? A oca, ela é uma habitação dos indígenas, né? Ela tem de origem a palavra da família língua Tupi-Guarani. Vocês até fizeram um desenho na avaliação de vocês, tinha para identificar na avaliação passada o que era uma oca, os materiais que eles usavam, né? As ocas nas aldeias, elas têm formas diferentes, né? Umas são grandes, redondas, circulares, né? E também ela vai depender de cada tribo. Então, cada tribo faz a sua oca, né? A sua estrutura da oca, digamos assim, o formato, de acordo com o que cada tribo acha que é melhor, tá bom? Nas aldeias, os espaços são bem amplos, né? Porque são sempre locais coletivos, ou seja, numa oca mora várias famílias indígenas, tá? Moram vários índios dentro de uma oca só, então ela precisa ser bem grande, né? Para todo mundo ficar lá dentro, tá? Ela também são espaçosas, né? Como eu falei, tá? E aí elas são organizadas de acordo com a vida social do povo indígena. Alguns constroem elas assim, né? Uma ao lado da outra em forma de círculo, outras uma em frente da outra. Cada um escolhe a aldeia, o tipo da formação que vai ser da oca, tá bom? As ocas são construídas em mutirões, então os índios se juntam, constroem uma oca, se juntam, constroem outra, que legal, né? Isso é bem interessante, tá? Todos os homens, claro, participam, fazem um trabalho mais pesado, né? Eles devem arrumar todo o material para a construção dela, né? E aí, por eles usarem materiais que são da natureza, eles acabam se destruindo com mais facilidade por conta do clima, vento, chuva, né? E elas não duram a vida toda. A gente constrói uma casa, a gente espera que a nossa casa dure para a vida toda, não. Os índios, com o tempo, elas começam a destiorar, que eles chamam, né? E aí eles vão ter que construir uma outra oca, abandonando aquela, né? Que já não tem mais aquela serventia, tá bom? E aí, as aldeias ainda são espaços que buscam a comunhão entre as pessoas e a natureza. Como vocês sabem, os índios tiram tudo que eles precisam, né, da natureza, né? A natureza é muito importante para a vida deles social, para a religião, para a alimentação. Então, todos os elementos são baseados na natureza, tá? Vamos lá, né? Você já... Questão de assunto indígena já estão 10. A gente vai para a página 90, tá bom? Se vocês puderem ir, e é muito importante estarem acompanhando, tá? Onde eu estou. Na página 90, a gente vai falar um pouco sobre a alimentação indígena, tá? Ela é saudável, né, e rica em vitaminas, sais minerais e outros nutrientes muito importantes para o nosso corpo. Eles caçam, pescam, né, plantam, colhem, tá? E aí eles fazem uso de tudo que é comestível, né? Para eles algumas coisas não são para nós, mas para eles são, né? Então, cada um com seu gosto, né, pessoal? Como os indígenas não consomem produtos industrializados, coisa que a gente consome muito, que esses produtos que vem na caixinha tudo pronto só para consumir, eles não fazem isso, tá?
Eles ficam livres do efeito ruim dos conservantes, né? Os corantes artificiais, aqueles que dão cor a alguns produtos, né? E aí, eles têm essa questão de realmente ter essa alimentação saudável e muito raramente eles andam adoecendo, né? Tem algum colesterol, diabetes, etc, tá bom? E eles têm algumas formas de preparar os alimentos, né? Como pisar, espremer, peneirar, ralar, né? Conservar, assar, mas não fritam, porque eles não usam gordura, tá bom? Tudo que eles assam ali na fogueira, como se fosse na brasa mesmo, tá? Os utensílios que eles utilizam para fazer os alimentos, né? Cerâmicas, né? Pilão, cuia, cabaça, tudo isso serve para preparação e conservação, né? De forma de guardar também os alimentos, tá? E aí, eles também usam questão de uma variedade muito grande de frutos, né? Tem até no livro de vocês, tem um chamado de areticum, tá? Que ele não é tão conhecido, né? Eu particularmente também não conhecia. Então, os componentes que os índios mais usam, né? Mais importantes para eles na alimentação deles, né? É a mandioca, né? O mais importante. Inclusive, a própria carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele chegou aqui, ele dizia que sobre o que aconteceu na viagem. E nessa carta ele relatou um trecho, né, que não se compreendia como os indígenas eram tão destemidos e fortes se não conheciam o trigo, né, segundo ele, né. Na verdade, a mandioca, por ser carboidrato, fornece energia para os indígenas, o alimento fortalece, né? Os principais alimentos que eles consomem, tá, pessoal? Legumes, né? Raiz, como por exemplo a mandioca, peixes, muito, né? Muito peixe mesmo. Carne de animais que eles caçam, né? Castanhas, tá? E por aí vai. Isso também nós herdamos, né? A gente usa bastante na alimentação, tá bom? Então é isso, né? Porque a gente já viu bastante, vamos só dar uma continuidade, tá bom? No nosso assunto. Aí na próxima aula a gente vai passar já para um assunto, né? Um pouco mais avançado, tá? Daqui a gente vai iniciar a nossa aula. A atividade de vocês, para vocês responderem, tá? Está na página 88 e 89, 92 e 93 e 94, tá? Repetindo, 88, 89, 92 até a 94, tá bom? Vou estar disponível para vocês hoje, tá? Não dando tempo de terminar hoje até as 11h30, vocês podem estar me mandando no dia seguinte, tá bom? Ou mesmo, mas vocês vão conseguir, certo? E aí é isso, pessoal. Foco, lembra da história da alpinista, não adianta uma plateia aplaudindo o que você está fazendo. É importante vocês saberem que aquilo é importante para vocês, tá? E sempre ter foco e objetivo, tá? Que vocês conseguem, tá bom? Então é isso, até a aula de geografia, tá? Que a gente vai iniciar daqui a pouco, né? E vamos lá, tá? A gente vai conseguir, como a gente conseguiu no segundo bimestre, a gente também vai conseguir sair bem nesse terceiro bimestre, tá bom? Um cheiro, tchau, pessoal!